Olá, eu sou o Tairon e vou te mostrar como que funciona a função nível loss do bot Double de milhões. A função nível loss tem utilidade quando você tem um loss, então ela serve para recuperar. Quando você tem loss, tu aumenta o nível, e aí quando o nível está mais alto, o valor de entrada consequentemente também vai aumentar. E aí assim que recupera o loss, o valor de entrada baixa novamente. Temos aqui os botões que compõem a ferramenta. O primeiro botão dele é o máximo de nível que o bot vai subir, ou seja, ele começa no nível 0 quando você inicia o bot, e aí aqui nesse exemplo está configurado para subir até o terceiro nível. O segundo e o terceiro botão é a composição da primeira entrada, ou seja, quando aumenta de um nível para o outro, ele vai pegar e reformular a primeira entrada. E aí vai ser o fator da primeira entrada mais o fator da primeira entrada do nível, ou seja, no nível que ele está. Essa primeira opção aqui, ó, esse só o PE, fator primeira entrada, ele pega a primeira entrada do nível 0. Então, o PEN seria do nível que está. Por exemplo, ele está no nível 2, ele vai pegar a primeira entrada do nível 2. Daí, quando muda de um nível para o outro, a entrada inicial vai ser a composição, a soma do PE mais o fator PEN. Esse quarto botão, subir nível após loss, ou seja, ele vai aumentar o nível quando? Quando der um loss, que significa a quantidade de loss necessário para aumentar o nível, que aqui nesse exemplo está 1. E o último botão, descer nível após 43 win, ou seja, quantidade de vitória, de win, que é necessário para voltar ao nível anterior. Definições fundamentais para que a gente consiga entender isso aí. Um ciclo ele é composto da entrada mais a quantidade de martingales, ou seja, o total de entradas. Isso significa um ciclo. O total de ciclos estourados significa um loss, ou seja, ele é diferente do ciclo loss, porque o ciclo loss ele é quando estoura apenas um ciclo. Agora, o loss normal é quando estoura todos os ciclos, e aí ele configura um loss. E um win é quando a aposta é correspondida, quando você realmente ganhou. Isso significa que ele pode pegar um win no segundo ciclo, dar um ciclo loss no primeiro ciclo, porém não vai dar loss, porque no segundo ciclo ele pegou o win. E aí, se o total é de 2 ciclos e a cor não é correspondida nem no primeiro e nem no segundo ciclo, e aí sim ele configura como um loss. Tá, e aí como que funciona essa transição de um nível para o outro? O nível ele é composto pelo total de ciclos, e aí começando no nível 0, que é quando o bot inicia. Nesse total de ciclos, ele teve algum win? Beleza. Se nesse total de ciclos ele estourou e não veio a cor correspondida, ele vai verificar quantos loss que precisa para subir de nível. Se precisa de apenas um loss para subir de nível, então ele já sobe, e aí ele encontra no nível 1. Quando ele sobe de um nível para o outro, ele vai fazer a soma do fator PE e o fator PEN para compor a primeira entrada do próximo nível. Se aqui no nível 1 bate a quantidade de loss necessária para subir de nível, aí ele sobe o nível de novo. Quando ele sobe de um nível para o outro, ele aumenta o valor da entrada. E aí, por exemplo, ele está no nível 2, ele deu a quantidade de win, de vitória necessário para baixar o nível para o anterior. Voltando para o nível anterior, por exemplo, ele voltou do nível 2 para o nível 1, ele vai pegar o valor da entrada que já fazia parte do nível 1. Ou seja, se no nível 0 ele começou com R$1, no nível 1 a composição da entrada fez com que o valor seja R$5, e aí no nível 2 a composição da entrada é R$25, o resultado final do nível 2, a primeira entrada do nível 2, por exemplo, é R$25, quando ele abaixa do nível 2 para o nível 1, ele volta para R$5. E quando abaixa do nível 1 para o nível 0, ele volta para R$1. A ideia dessa alteração do valor da entrada inicial é para que ele recupere, quando bate um loss, mais rápido. Utilizando como exemplo a estratégia do branco, que consiste em jogar progressivamente aumentando o valor das entradas até que o branco venha, aqui a gente tem uma tabela de demonstração das entradas e um resumo delas aqui do lado. Se eu estou jogando um total de 10 partidas para pegar o branco com apenas um ciclo, sem nenhum ciclo extra, se o branco não vem em até 10 partidas, eu tomo um loss, certo? E se eu tomo loss, eu subo o nível. Como eu subo o nível, o valor da minha entrada aqui inicialmente, como exemplo no nível 0, é R$1. Só que como eu subi o nível, esse valor aqui vai passar pelo fator. Vai ser multiplicado pelo fator PE e o fator PEN, que vai definir qual que vai ser o novo valor de entrada do próximo nível. Temos que o nosso fator primeira entrada é de uma vez e o fator de primeira entrada do nível também é de uma vez. A gente sabe que a primeira entrada do próximo nível será 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, ou seja, 1 mais 1, 2.
Então o valor da entrada do próximo nível vai ser R$2. E aí a gente sabe que para aumentar o nível foi necessário um loss. Só que para baixar o nível, quantas vitórias eu preciso? Como a gente está jogando 10 partidas, o necessário para baixar o nível é 1,1 vitória. Ou seja, para baixar o nível com apenas um win. Se a gente estivesse jogando para 30 partidas, era necessário 8 vitórias para baixar o nível. Só que aqui a gente poderia aumentar no PEN. Como está 1, seria 8 dividido por 1. Seria necessário aqui no abaixo nível 8 vitórias se a gente estivesse jogando 30. Só que como a gente pode aumentar esse daqui, por exemplo, se a gente colocar 2 aqui, em vez de ser 8 vitórias, aqui é necessário apenas 4 vitórias. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 8, aqui é necessário apenas uma vitória. Consegue entender? Esse 1 aqui, inicialmente, ele vai ser responsável pelo lucro, ou seja, esse de baixo vai ser responsável pela recuperação, e aí esse anda junto com esse de acordo com os parâmetros que você estiver configurando, e esse primeiro aqui significa o lucro, ou seja, eu tive o loss, aumentei o nível, porém eu vou continuar mantendo meu lucro. Isso daqui você tem que ter cuidado, porque quanto mais vai aumentando o nível, exponencialmente esse valor de entrada também vai aumentando. Quanto maior o fator PEN, mais rápido você vai baixar o nível. Então resumindo, o PEN ele é responsável pela recuperação, e o PE ele é responsável pelo lucro. Se eu manter aqui o PE 0, ele vai só recuperar. Se eu colocar o PE 1, ele vai continuar mantendo o lucro de uma vez. Ou seja, o ideal é 0 ou 1. Ou você mantém o lucro que você já estava ganhando no nível 0, ou você não ganha lucro nenhum e só recupera. Então, por exemplo, se a gente está jogando um total de 60 partidas e precisa de 84 branco para recuperar, aqui se eu colocar o PN2, quantas vitórias eu preciso para baixar o nível? Se era 84, eu vou precisar de metade disso. Vai ser um total de 42 vitórias. Então, com 42 vitórias, eu abaixo o nível. Voltando aqui, por exemplo, de 10 partidas, para me recuperar, eu preciso de apenas uma vitória. Então, eu coloco aqui para baixar o nível após uma vitória e o fator da primeira entrada uma vez apenas. Uma simulação rápida, jogando 10 partidas sem ciclo extra, no nível 0, iniciando o valor da entrada com R$1, a cor correspondida não veio, então eu tive loss. E aí o valor da próxima entrada, ou seja, do nível 1, será o quê? Fator da primeira entrada, que é uma vez, vezes a primeira entrada, que é R$1, mais o fator da primeira entrada do nível, que é 1, vezes a primeira entrada do nível, que também nesse caso é 1. Vai ser o total de 2. Então o nível 1 vai ter entrada inicial de R$2. Se ele pega um branco, ele volta para o nível anterior, recupera o que gastou e abaixa o valor da entrada inicial para R$1 de novo. Agora eu estou no nível 1 e a cor correspondida também não veio. Então seguindo o exemplo de loss, então ele vai aumentar para o outro nível, porque a condição de aumentar o nível é de apenas um loss. Então qual que será a entrada do próximo nível? Será o seguinte, o fator da primeira entrada, 1, vezes a primeira entrada, que também é 1, mais o fator da primeira entrada do nível, que é 1, vezes a primeira entrada do nível. Então, qual que é a primeira entrada do nível? É 2, nesse caso aqui, que vai ser um total de 1 mais 2, 3. A gente sabe que agora, no próximo nível, ele vai começar com R$3. Ah, estou no nível 2 e a quantidade de win para me abaixar o nível não foi satisfeita. Eu tive outro loss. Então, nesse caso, a gente vai aumentar um nível para o outro, a gente vai fazer a mesma conta. O fator da primeira entrada, de uma vez, vezes a primeira entrada, que é R$1, primeira entrada do nível 0, ou seja, de onde iniciou. Mais o fator da primeira entrada do nível, que é 1, vezes a primeira entrada do nível, que é esse daqui, R$3. Então a gente sabe que a próxima entrada vai começar com R$4. Então no nível 3, a inicial dele vai ser de R$4. Então no nível 3, a condição de abaixar o nível de uma win aconteceu, ou seja, tive um win, ele vai abaixar para o nível 2. E aí a entrada inicial, em vez de ser R$4, vai ser de R$3. Ah, estou no nível 2, fazendo a entrada de R$3. Tive um win, ele vai abaixar para o nível 1. Estou no nível 1, tive um loss, ele vai aumentar para o nível 2. Se eu estou no nível 2 e aqui a opção de abaixar o nível é de mais de um win, por exemplo, é 3 wins, e aqui veio só 2 wins, ou seja, ele não vai baixar o nível, falta um win para que ele atinja a condição de 3 wins para descer o nível. E aí ele veio 2 wins e teve um loss, ele vai aumentar para o nível 3. E aí no nível 3 ele abaixou para o nível 2 de novo, e faltava apenas um win para abaixar para o nível 1, então ele vai pegar um win apenas e vai abaixar para o nível 1, não sendo necessariamente 3 win, porque no nível 2 ele já tinha pegado 2.
Então faltava apenas um. E a hora que ele pegar esse apenas um, ele já volta para o nível anterior de novo. O conselho que eu te dou é faça testes de mesa. Quando você tem um loss, quantas wins é necessário para você recuperar esse loss?